Olá, bom dia, a paz do Senhor. Que fala o pastor Maurício Dias, cidade Senador José Porfírio, neste momento ministrando a aula da Escola Bíblica Dominical deste dia domingo. Quero trazer para vocês, por motivo de força maior, a gente sabe que o mundo está passando por uma grande luta contra vírus e com muita mortandade, mas neste momento a gente está aqui para cumprir os requisitos que manda a lei, que a gente deve proteger das enfermidades. E assim eu quero dizer para vocês que nesta manhã a gente vai fazer um resumo da Escola Bíblica Dominical para os nossos irmãos que está sem poder participar da aula, mas eles vão ouvir através do YouTube, através do Face, através do WhatsApp, que é a lição de número 12, do dia 22 de março de 2020, que o tema da lição é Jesus, o homem perfeito. É muito importante saber que Jesus foi o homem perfeito. E nós temos aqui o textuário, está aqui, ó, revista da Escola Dominical, está aqui, ó, lição, graças a Deus. O textuário diz assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 22, versículo 52. A verdade prática diz assim: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e é semelhante a nós. Suas divindades e humildade não são aparentes, são reais e perfeita e plena. É realidade, tá vendo? Nós temos a leitura em classe que se encontra em Lucas, capítulo de número 2, versículo 40 ao 52. Essa leitura você pode pegar na sua Bíblia e ler ela em casa. Eu não vou fazer toda a leitura alternada, mas eu quero apenas falar exatamente dos 3 pontos que nós temos aqui. Resumido, eu quero falar do tópico 1, o verdadeiro Deus. Depois vou falar do tópico 2, o verdadeiro homem. E quero falar do tópico 3, que é Jesus, o homem perfeito. Então, nesses 3 tópicos, nós vamos encontrar alguma coisa para a nossa edificação. Quando nós olhamos Jesus, o verdadeiro Deus, nós encontramos aqui em sua eternidade com o Pai, nós encontramos aqui os atributos de grandeza e perfeição, e nós encontramos aqui embaixo esvaziou-se da sua glória e não da sua divindade. Esvaziou da glória e não da sua divindade. Então, nós olhando aqui, meu irmão, para nós entender, nesta manhã, eu quero dizer para todos os nossos irmãos que vai daqui a pouco assistir essa aula, que Deus sempre, toda a vida, sempre foi fiel ao seu povo. E nós olhando nesse texto aqui, eu quero dizer para vocês uma coisa: como verdadeiro Deus, nós temos uma aula aqui importante. Jesus, como verdadeiro Deus, ele tem os mesmos atributos que o Pai e que o Filho e o Espírito Santo. Veja só, o Pai é onipotente, onipresente, onisciente, capacidade de criar, eternidade, santidade, santificador, fonte de vida eterna, expirador dos profetas, supridor dos obreiros, salvador e Senhor. Esse foi o Pai. O Filho, onipresença, onipotência, onisciência, capacidade de criar, eternidade, santidade, santificador, fonte de vida eterna, inspirador dos profetas, supridor dos obreiros, salvador e Senhor. O Espírito Santo,
Veja só, onipresença, onisciência, onipotência, capacitador, capacidade de criar, eternidade, santidade, santificador, fonte de vida eterna, inspirador dos profetas, supridor dos obreiros, salvador e senhor. Então essa qualidade aqui, exatamente, é uma trindade em uma comunhão eterna. Mas a obra da redenção do homem invoca a sua manifestação histórica, como o Filho entrou no mundo. Então nós olhando aqui, você vai ver, você pode perguntar, pastor, é três deuses? Não, não é três deuses. É um Deus eterno, é um só Deus. Se então o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas um só Deus, tá vendo? É isso que acontece, tá vendo aqui? E nós olhando aqui as qualidades. O Pai é incriado, o Filho é incriado, o Espírito Santo é incriado. O Pai é imensurável, o Filho é imensurável, o Espírito Santo é imensurável. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Aleluia. Apesar disso, não há três eternos, mas sim um eterno. Da mesma forma, não há três seres incriados, nem três imensuráveis, mas um incriável e um imensurável. Deu para entender? Aleluia. Da mesma maneira, o Pai é onipotente, do mesmo estado, e não são três, né? Onipresente, né? Onisciente, o Filho é onipresente, onisciente, o Espírito Santo. Então, são um só Deus, criado em três pessoas distintas. E um só Deus existe em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, aqui nós encontramos, nesse primeiro ponto, o verdadeiro Deus. É esse aqui exatamente, todos os atributos que o Pai e que o Espírito Santo tem, Jesus Cristo também, como o verdadeiro Deus, tem também, que é o verdadeiro Deus. Então, nós encontramos esse primeiro ponto, o conteúdo desse primeiro ponto como o verdadeiro Deus. Então, resumindo, como o verdadeiro Deus, eu quero dizer para vocês que Jesus não usurpou a esses poderes para vir à terra, não. Senão não seria o verdadeiro homem. Para ser verdadeiro homem, ele tinha que exatamente nascer, crescer como homem verdadeiro. Então, nós olhando aqui como verdadeiro homem, nós encontramos algumas qualidades boas, ou as qualidades boas que Jesus tem. Jesus estava no seio do Pai, veja só, segundo item, profetizado no Antigo Testamento. Terceiro lugar, é encontrado no Novo Testamento, tá? Ainda tem mais outro. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. 5. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo, tá? Então, esse é o segundo, como verdadeiro Deus. Então, nós olhando aqui na Bíblia Sagrada como verdadeiro Deus, nós encontramos que Jesus, o verdadeiro homem, Jesus como verdadeiro homem, tudo que ele fez exatamente para mostrar que o homem pode fazer as mesmas coisas que ele fez. E nós olhando aqui, como verdadeiro homem, o que Jesus fez? Como verdadeiro homem, Jesus curou. Como verdadeiro homem, Jesus ressuscitou morto. Como verdadeiro homem, Jesus censurou a incredulidade das pessoas. Como verdadeiro homem, Jesus teve compaixão. Como verdadeiro homem, Jesus ressuscitou. Como verdadeiro homem, Jesus deu vista cego. Então, esses atributos que Jesus, esses milagres que Jesus fez, Jesus não usurpou exatamente daquilo que ele trouxe do céu. Ou seja, Jesus não usou seus atributos espirituais, divinos, para fazer estas obras. Porque senão, como é que nós ia fazer que nós não veio de lá? Então, ele fez como homem, que era exatamente para nós fazer também como homem, fazer as mesmas coisas.
Se nós olhar na Bíblia, você vai ver, lá em Atos capítulo 3, e versículo número 8, Pedro foi orar. Quando Pedro foi orar, tinha um paralítico na Porta Formosa. E Pedro mandou que ele levantasse em nome de Jesus Cristo Nazareno. E ele levantou. É a obra que Jesus tinha feito para eles ver. Se nós olhar capítulo 5 de Atos, versículo 3 a 5, nós vamos ver que Pedro chegou, ou seja, Ananias chegou na presença de Pedro, sem que ninguém dissesse nada. Pedro falou com Ananias que Satanás já tinha colocado no coração dele para que mentisse, né? E falasse e dividisse a metade daquilo que tinha vendido. Então, exatamente, foi algo que é algo muito importante, do mesmo jeito que Jesus censurava a incredulidade daqueles povo daquele tempo. Se nós olhar na Bíblia, nós vamos ver no capítulo 5, versículo 15 a 16, de Atos dos Apóstolos, Pedro fazendo milagres, curando pessoas através da sua sombra, passando na rua e curando as pessoas. Então, isso aí, milagre, exatamente, que Jesus deixou para nós fazer como homem. Se nós olhar na Bíblia, em Atos capítulo 7, versículo 60, Estevão também teve compaixão. Sabe o que ele fez? Ele perdoou as pessoas que estavam jogando pedra nele, que estavam apedrejando, morrendo, e na hora da morte, ele diz: Pai, me perdoa porque não sabe o que faz. Isso aí foi palavra que Jesus falou na cruz do Calvário também. Mas como homem, eu estou dizendo exatamente aqui, eu estou falando agora de Jesus como homem, tá vendo? O perfeito homem. Se nós olhar na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 5 a 7, Filipe curou também milhares de pessoas, dezenas de pessoas na cidade, fez muitos milagres, tanto que as pessoas mudaram, queria até mudar o nome dele, botar o nome dele de outro, em um planeta, né? Então, mas ele não aceitou. Então, nós olhando aqui em Atos capítulo de número 9, versículo 40 a 41, nós vamos ver que Pedro também fez algo extraordinário como homem, ressuscitou uma mulher chamada Tabita, ou seja, Dorca, né? Tabita foi ressuscitada por Pedro. Tudo isso que eu estou dizendo, concluindo o que Jesus fez como homem e deixou para que eu e você, nós, se buscarmos a presença dele, tiver comunhão com ele, pode fazer as mesmas obras assim como ele fez. Então é isso que nós estamos vendo aqui. Aqui é o verdadeiro homem de Jesus, tá vendo? É o verdadeiro Jesus como verdadeiro homem fazendo essas obras, né? E deixando para nós fazer. O exemplo é esse. Em Atos capítulo 14, versículo 8 a 10, Paulo também cura pessoas de enfermidade, tá vendo? Paulo cura pessoas também de enfermidade, muitas. Quando nós olhamos o capítulo 20 de Atos, versículo 9 e 10, Paulo também ressuscita o moço que caiu da janela, chamado Eutico. Então, ele caiu morto e Paulo desceu e exatamente fez com que esse homem revivesse. Se nós olhar na Bíblia, nós vamos ver que esse costume de encostar o corpo no outro que está morto, como Pedro encostou o corpo em Tabita para ela ressuscitar, como Paulo encostou o corpo em Eutico para que ele ressuscitasse, nós olhando que no passado Eliseu também fez a mesma forma, né? Se nós olhar na Bíblia, nós vamos ver que Elias e Eliseu teve essa mesma prática para ressuscitar também pessoas que estavam mortas, crianças, né? Por exemplo. Então nós olhando como verdadeiro Deus, Jesus tinha todos aqueles atributos que o Pai e o Filho, que o Pai e o Espírito Santo têm, como verdadeiro Deus. E como verdadeiro homem, ele fez todos esses milagres também, sem usurpar do poder que tinha exatamente espiritual. Portanto, nós encontramos que esse aqui ele fez como homem, para dar exemplo para nós, para que nós possamos fazer também as mesmas coisas. Essa é a lição que nós encontramos. Então, nós encontramos que isso aqui é a lição que ele deixou para nós. Se nós olhar na Bíblia, ele vai dizer que ele fará obra maior do que essa, porque, na verdade, se nós olhar na Bíblia,